Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Localizem o capítulo 1, versículos 13 e 14. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero ser grato ao Senhor por estar aqui nessa noite, nesta celebração dos 31 anos da IBCVN, e grato ao pastor Moisés pelo honroso convite. Para nós é motivo de muita alegria poder estar aqui servindo essa igreja, servindo este povo. Que Deus continue abençoando e fazendo prosperar e crescer cada vez mais este ministério para a glória do nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Essa noite eu quero ministrar sobre a palavra que há 31 anos essa igreja proclama pelas ruas de Belo Horizonte e pelo bairro de Venda Nova. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu vou repetir. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem pode dizer amém? Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor aplique ela em nosso coração e que produza frutos dignos de arrependimento em nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu quero vos falar essa noite sobre a obra perfeita da cruz. O que Deus fez por nós em Cristo. O vocábulo grego para cruz é estauro. Inicialmente um poste reto e secundariamente um instrumento de castigo. No Antigo Testamento a cruz não era um instrumento de execução de criminosos, pois essa era operada por meio do apedrejamento. Após o castigo, havia ali passos a serem executados conforme a lei exigia, pois o cadáver necessitava ser pendurado numa árvore como advertência e era considerado maldito, segundo Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. E o mesmo deveria ser removido e sepultado antes do cair da noite. A crucificação ela era praticada pelos fenícios e cartaginenses. Posteriormente passou a ser empregada pelos romanos para executar escravos, provincianos e os tipos mais baixos de criminosos. Após a condenação, o criminoso era obrigado a carregar a travessa da cruz até o lugar de sua tortura e morte. Esse local sempre ficava fora da cidade, enquanto o arauto levava à sua frente a acusação escrita. A prova maior disso é que Jesus, ao conduzir o patíbulo da cruz, ele se direcionava para um lugar fora da cidade chamado Gólgota, o lugar da caveira, e ali estava o escrito da sua condenação: este é Rei dos Judeus. A cruz revela o máximo da malignidade do homem. A cruz também era a vergonha máxima para um homem e uma família. A cruz gerava no homem as maiores dores e angústias. Porém, a cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento, mas o altar onde Deus realizou a maior obra da história. Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele resume a obra da salvação em 4 ações profundas que transformaram eternamente a nossa condição espiritual. O que éramos antes de Cristo, qual era a nossa realidade. Nós éramos
cativos. Estávamos completamente aprisionados, acorrentados espiritualmente. Segundo, nós estávamos presos. Terceiro, nós éramos escravos. Quarto, nós estávamos endividados. Essa era a nossa condição antes da cruz de Cristo. Essa era o nosso estado antes da obra redentora de Jesus. Mas o que somos agora? O que essa obra realizou em nós? O que a obra de Cristo na cruz nos proporcionou como benefícios espirituais que mudou a nossa condição de uma vez por todas? E agora nós somos livres, nós somos transportados, redimidos e perdoados pelo sangue de Cristo. Esse texto revela o coração do Evangelho. Deus agiu por nós quando não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Nenhum de nós tinha capacidade de mudar a nossa própria realidade. Nós não somos seres autossuficientes que tivéssemos capacidade de mudar a nossa condição espiritual. A única forma da nossa condição espiritual ser alterada, ser mudada, era através de uma ação divina, era através de uma ação de Deus. E o apóstolo Paulo, defendendo uma heresia que estava assolando a igreja de Colossos, combatendo essa heresia gnóstica que tratava e anulava a suficiência de Cristo para a salvação, ele mostra as 4 ações de Deus por meio de Cristo que mudou a nossa história. Em primeiro lugar, Paulo diz, versículo 13, Ele nos tirou. A primeira ação de Deus por meio de Cristo em nossa direção é que Ele nos resgatou, nos retirou do domínio das trevas. A palavra resgatar aqui, ou tirar, traz a ideia de ser tirado de um sequestro. Alguém que recebeu um livramento, alguém que foi libertado de um cativeiro, a ponto de nós termos a condição de destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, existe um império do mal em ação no mundo. Perceba que o apóstolo Paulo trata dessa realidade dizendo: Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do domínio das trevas. E nós não podemos descartar, nós não podemos omitir a ação das trevas em meio à sociedade, sobre a vida das pessoas, de maneira que esse mundo espiritual é real. Esse mundo espiritual nos aprisionava, esse mundo espiritual nos acorrentava. Nós estávamos sob o domínio das trevas, sob o governo das trevas, mas houve uma ação de Deus por meio de Cristo que nos resgatou desta realidade. Segundo, o homem não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. Perceba que Paulo diz que essa ação foi uma ação de Deus em nossa direção. Ele nos tirou. De maneira que essa realidade mostra para nós a nossa insuficiência, a nossa limitação, a nossa incapacidade. Você não tem condição de auto-mudar a sua vida espiritual. Você precisa abrir o seu coração e permitir que a graça de Deus opere e te capacite a responder o chamado para a salvação, que mudará a tua história de uma vez por todas nessa noite. Você não vai sair sozinho dessa realidade. Você precisa de uma ação de Deus. Abre o teu coração nessa noite. Permite com que a graça de Deus conscientize e faça com que você enxergue a realidade espiritual que você se encontra. Há um domínio que está sobre a vida daqueles que estão distantes de Cristo.
E esse domínio é o domínio das trevas. Nós estávamos nessa condição anteriormente, mas essa ação em nossa vida mudou a nossa realidade. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. O único que pode nos conduzir para um novo lugar, para uma nova realidade. Foi Ele que nos tirou. Você não sai sozinho e você precisa do auxílio dEle. É Deus que tem a total capacidade de nos libertar do império das trevas. Nós somos tirados por Ele. A libertação vem de Cristo e não do homem. Por mais que Deus nos dote de dons espirituais, e isso não reside para a nossa glória, mas é só mais um sinal para afirmarmos que só Deus é que tem capacidade de libertar o homem do cativeiro. Só Deus tem capacidade de tirar o homem do domínio das trevas. Só Deus tem total autoridade para nos remover deste domínio e nos conduzir para uma nova realidade. Deus essa noite está conduzindo pessoas, está libertando pessoas. Eu não sei se você busca por algum familiar, eu não sei se é por você mesmo, mas nessa noite Ele, com essa ação poderosa, tira pessoas que estavam sobre o domínio das trevas e liberta elas. Ele nos tirou. Ele nos tirou. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Você veio buscar o socorro no lugar correto nessa noite. Você veio buscar o auxílio para a tua libertação no lugar exato nessa noite. Há uma ação de Deus por meio de Cristo que tem total capacidade de mudar a nossa realidade. Foi Ele que nos tirou da potestade das trevas. Foi Ele que nos resgatou. Você não está mais nas mãos do inimigo. Cristo rompeu todas as amarras que estavam sobre a tua vida. Todas as correntes que te aprisionavam, tudo aquilo que te mantinha cativo, para que você cada vez mais mergulhasse nos teus próprios prazeres, favorecendo as influências malignas que distanciavam a tua vida de Deus. Mas houve uma ação de Deus em tua direção que te tirou, que te resgatou, de maneira que essas amarras já não mais te aprisionam. Você foi liberto. Mas a segunda ação é que o texto continua dizendo: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. O conceito de transporte utilizado aqui pelo apóstolo Paulo era uma expressão comum em seus dias, pois era usada ali no mundo antigo para descrever o costume de transladar a população vencida por um reino a outro país. Ou seja, aqueles que eram derrotados por outro reino, eles eram conduzidos para outro ambiente, e esse translado era executado. Mas no conceito de Paulo é que Jesus não transportou pessoas que perderam. Jesus transportou pessoas que agora estão vitoriosas em Cristo. Ele não só tirou você, como Ele transladou, transportou, te colocou em um novo ambiente. Perceba que a ação redentora não é algo que fica pela metade, é uma ação completa, porque não adianta apenas tirar, mas nos inserir em um novo ambiente, em uma nova realidade de vida. E foi isso que a ação de Deus por meio de Cristo ocorreu conosco.
Ele nos tirou e nos transportou. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. A expressão reino é Basileia. É um reino que tem um governo, e o governo deste reino é o próprio Deus. Existem leis, regras, pelas quais nós submetemos-nos neste reino. E nós precisamos estar conscientes desta realidade. Ele não transportou você e deixou você aleatório, sem nenhum padrão a ser estabelecido para que você agora vivesse uma vida santa. Não, Ele te transportou para um reino que tem leis, que executam sobre a tua vida e direcionam o teu modo de viver. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pois a salvação implica em uma mudança radical, irmãos, do domínio sobre a nossa vida. Antes a sua vida era completamente dominada por influências malignas. A sua vida era dominada pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios desejos. De maneira que quando você abriu o coração e recebeu essa graça que mudou a tua história de uma vez por todas, a tua vida agora passa a ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem direciona, é Ele que guia, é Ele que diz, é Ele que orienta. A nossa vida agora está sob um novo domínio, e o domínio agora é o domínio do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito, a nossa vida é governada pelo Espírito, é presidida pelo Espírito, é direcionada pelo Espírito. Você é cheio do Espírito agora, porque Ele te conduziu para o reino do Filho do seu amor. Adore a Deus nessa noite. Houve uma mudança radical do domínio sobre a nossa vida. Mas a salvação também implica em uma mudança radical de devoção do nosso coração. Pois antes o nosso coração estava inclinado a criar os nossos próprios ídolos, de maneira que nós adorávamos ao executar a nossa própria vontade. O egoísmo humano, derivado da sua própria natureza caída, o aprisionava e fazia com que o seu coração fosse devoto às coisas deste mundo, às coisas desta vida. Mas quando nós somos transportados para este novo reino, o nosso coração só tem espaço agora para adorar o Cordeiro de Deus, para exaltar a Jesus. Nós somos devotos completamente a esse Senhor que governa a nossa história, que domina a nossa vida. Você não apenas saiu de onde estava, mas você chegou a um novo reino, e este reino é o reino de Deus. Você é um súdito deste reino. Que privilégio você tem de fazer parte desse reino que não terá fim, desse reino que não se acabará na esfera terrena e humana, deste reino que é um privilégio para nós fazermos parte dele. O reino de Deus permanece para sempre. Se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que muitos reinos já não subsistem mais. Nós vamos ver que muitos reinos já não estão de pé mais. Babilônia caiu, Roma caiu, Grécia caiu, mas o reino de Deus em vida nova continua multiplicando, crescendo e avançando, porque esse reino não terá fim. Você faz parte desse reino eterno, você faz parte desse reino permanente, de maneira que nós reinaremos com Ele para sempre, de maneira que nós estaremos presentes nessa realidade, não apenas o aqui e o agora, mas nós romperemos esta realidade física natural e alcançaremos a eternidade, e ali desfrutaremos do sobrenatural eternamente com Ele. É desse reino que nós fazemos parte. Não é um reino humano comum e físico, é algo que está além de nós.
o nosso coração está completamente envolvido neste reino, está completamente devoto a este reino. Mas a terceira ação é que, além dele nos tirar, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14: em quem temos a redenção. A terceira ação é que ele nos redimiu. Em quem temos a redenção. Redenção significa libertar um escravo mediante o pagamento de um preço. De maneira que o nome dessa moeda que pagou se chama resgate. E quem se fez o resgate por nós foi o próprio Cristo. Marcos 10, 45. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entre esses muitos estava eu e você. Entre estes muitos estávamos nós, cativos, aprisionados, mas houve alguém que pagou o preço pela nossa libertação da escravatura. Você está liberto nessa noite, porque o preço foi pago pela tua vida. O preço foi pago por você. Deus nos redimiu para que nós fôssemos a sua propriedade exclusiva. Você tem um dono, e esse dono não é um carrasco que pisoteia, que humilha, mas é um Senhor que te ama, é um Senhor que te orienta, é um Senhor que te aconselha, é alguém que te orienta a trilhar os caminhos gloriosos que Ele tem preparado para você. Ele nos redimiu e você agora é propriedade exclusiva de Deus. A tua vida não é dividida com mais ninguém, mais nada. A tua vida é propriedade exclusiva de Deus. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Nenhum de nós estamos aqui de graça. Cristo foi o preço pago pela minha e pela tua vida. A nossa dívida não foi perdoada. A nossa dívida foi paga com juros e correção. Você consegue entender a dimensão da obra de Cristo? O preço foi pago. Ele não apenas libertou, Ele pagou por nós. A dívida era muito alta. Paulo diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Sabe um extrato, uma fatura de cartão? Onde ali está descrito todas as nossas dívidas, destacadas. Se nós olharmos em um aspecto espiritual, e Deus permitisse nós enxergarmos a nossa fatura, nenhum de nós teremos poder aquisitivo de pagá-la. Nem mesmo o valor mínimo da fatura. De tão alta que essa fatura era. Mas sabe o que é que Paulo diz? Que ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Um dos seus últimos brados na cruz foi: está consumado. É o termo grego tetelestai. A dívida foi paga na sua totalidade. Você não deve mais nada, não porque você pagou, mas porque Cristo Jesus na cruz pagou o preço pela nossa libertação.
A dívida foi paga. Nós não devemos mais. A cruz é a nota fiscal da nossa libertação. Será que há motivos essa noite para você agradecer? Pela obra de Cristo em sua vida. Ele tirou, resgatou, transportou e não só isso, redimiu, nos libertou. Deus pagou este alto preço, não a Satanás, mas a si mesmo. Até porque Satanás está sob o domínio de Deus, ele só vai aonde Deus estabelece os limites. Nós éramos infratores da lei de Deus. Jesus não foi para a cruz porque Roma o condenou, não. Isaías 53 diz que ao Pai agradou moê-lo, foi Deus que moeu o seu filho por amor a mim e a você. Como Deus é justo e nós somos pecadores, não podíamos ser justificados sem que a lei de Deus fosse cumprida. A lei de Deus exigia perfeição. A unidade da lei era tão completa que Tiago 2:10 diz que se nós tropeçássemos em apenas um ponto dela, tornávamos culpado de todas as outras. Nenhum de nós tínhamos capacidade de cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Essa lei precisava ser cumprida. Jesus disse: eu vim para que cumprisse a lei. A lei de Deus precisava ser cumprida para que nós fôssemos justificados. Não só isso, a justiça de Deus também precisava ser satisfeita. E sabe o que é que Paulo diz que nós éramos? Efésios 2:3? Éramos alvos da ira de Deus. Quando se trata de ira relacionado a Deus, não é um Deus descontrolado, mas é a reação pessoal de Deus frente ao pecado, é a aplicação da sua justiça. A sentença sobre nós era condenação, morte eterna. Não havia escapatória para nós, mas na cruz, Jesus cumpre a lei e satisfaz a justiça de Deus. Na cruz, Jesus estava sendo propiciação, aplacando a ira de Deus para que ela não chegasse até nós. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus. Então Deus providenciou um substituto perfeito. Só alguém com perfeição tinha capacidade de mudar a nossa realidade. E Deus escolhe o que Ele tinha de melhor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha a oferta que Deus direcionou a nós. Ele deu o seu Filho unigênito, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, cumpriu a missão que o Pai o direcionou, para que pecadores, inimigos, merecedores da ira, estivesse esta noite em Venda Nova, dizendo: a tua graça, Senhor, mudou a minha história. A graça de Deus, seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Você tinha capacidade de dar o seu único filho para morrer por inimigos?
para morrer por pessoas que te desrespeitam, que não obedece. Quem de nós tínhamos essa ousadia? Deus fez isso. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas através da obra de Cristo, nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Você agora está na condição de resgatado, de livre por causa da ação de Deus por meio de Jesus na cruz. Ele nos tirou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu. Mas em último lugar, o texto diz, a saber, parte B do versículo 14, a remissão dos pecados. Redenção e remissão são termos parecidos, mas com conotações diferentes. Pois remissão dos pecados, remissão é perdão, é o cancelamento da dívida. A nossa dívida era muito alta, era incalculável, mas Jesus pagou o preço na cruz. Remissão significa levar embora, remover para sempre. Ele perdoa os nossos pecados e deles Ele não se lembrará mais. Ele não perdoa você e quando tem uma oportunidade joga em rosto as tuas falhas, os teus defeitos, as tuas promessas não cumpridas, mas Ele simplesmente direciona a tua vida a perdão, remove para sempre, porque o perdão remove a barreira entre Deus que é santo e o homem que é pecador. E qual era a barreira? Isaías 59, 2. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Essa barreira é removida, de maneira que eu e você tenham acesso à presença de Deus. Temos liberdade de irmos a Deus, porque aquilo que nos separava de Deus agora foi removido. A barreira que nos impedia de chegar a Deus foi retirada, e nós agora temos acesso à presença de Deus. Havia um abismo entre nós e Deus. Nós só tínhamos capacidade de olhar de longe. Precisávamos de algo que nos desse acesso a Deus novamente. E foi construído um acesso. A cruz é a ponte que nos leva de volta para Deus. Eu e você caminhamos sobre este acesso. Esse caminho vivo e novo foi aberto para que nós tivéssemos acesso a Deus novamente, para que nós tivéssemos relacionamento com Deus novamente. O perdão removeu essa barreira do pecado entre nós e Deus. Mas não só isso, o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Nós não tínhamos capacidade de se relacionar com Deus. Sabe essa presença que nós sentimos aqui? Sabe a presença quando você está orando em casa, lendo a Bíblia, ouvindo um louvor? São sinais de uma vida relacional com Deus. É sensibilidade espiritual. Nós não tínhamos isso. O nosso relacionamento foi alterado. O caminho que foi pavimentado pela obra de Cristo nos devolve a se relacionar com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Houve uma obra de reconciliação, uma mudança de relacionamento. Deus não só se relaciona com você como criador e criatura, não. Ele se relaciona conosco entre pai e filho. Você não só se relaciona com Deus entre criatura e criador. Você se relaciona com Deus agora como o filho se relaciona com o pai. Nós agora temos essa capacidade porque fomos adotados
e agora fazemos parte da família de Deus. O perdão de Deus alivia a alma do peso da culpa. Sabe aquela culpa que não saía da tua mente, que pesava sobre a tua vida, no ato do arrependimento e da confissão e pela fé no sacrifício, aquilo foi removido sobre a tua vida e você agora tem liberdade em Cristo Jesus. Você não carrega mais culpa. A cruz esvaziou sua ficha. Deus não apenas perdoa, Ele remove, Ele tira. Sabe como acontecia a remissão no Antigo Testamento? E parto para concluir. Havia uma festa chamada Festa da Expiação, que era uma festa muito importante para o povo judeu. Hoje é considerada a festa do Yom Kippur. Era o dia do perdão. E 2 bodes ali, naquele dia, viriam ali até o sumo sacerdote, de maneira que eles lançavam sorte, e um seria sacrificado e outro seria lançado ao deserto. E um, ao ser crucificado, o sangue aspergido, o outro, o sacerdote, fazia o ritual, estendia a mão sobre a cabeça dele, e ali ele estava transferindo a culpa para aquele animal, e ele era lançado para o deserto para nunca mais voltar. De maneira que os nossos pecados foram carregados por Jesus na cruz. Ele absorveu os nossos pecados para nos dar a oportunidade de sermos remidos, perdoados. E essa noite você está nessa realidade, perdoados por Deus. Eu não sei como se encontra a tua vida espiritual. Eu não sei qual é o quadro da tua vida. Mas essa noite Jesus te chama. Essa noite Jesus te convoca. Ministério de Louvor. Eu quero convidá-los, pode ficar de pé, pastor, a entender essa obra redentora de Cristo. Ele nos resgatou. Ele nos transportou. Ele nos redimiu e Ele nos remiu. Todas essas ações mudaram a nossa história e a nossa realidade espiritual.